Queiram se assentar, nós vamos ler o texto bíblico que se encontra lá em João 13, de 1 a 20. É uma leitura relativamente longa, mas precisamos fazê-la porque eu quero ser bem objetivo nessa manhã, ou pelo menos o máximo que eu conseguir. Vamos lá então. João 13, de 1 a 20. Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e bem dizeis, porque eu sou. Ora, se eu, sendo mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Disse: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém. Glória a Deus. Nós queremos meditar neste momento sobre o seguinte tema. Nós queremos meditar sobre a Páscoa real. Hoje nós temos a oportunidade de estar aqui na presença de Deus para celebrarmos este momento tão especial. E nós queremos celebrar este instante poderoso. O real significado da Páscoa, amados, como festa judaico-cristã, ela tem se perdido a cada ano. De fato, a Páscoa, ou o Pêssar, como nós vamos ver, iniciou quando da libertação do Egito. O povo de Israel estava escravo, nós conhecemos a história, só para fixar um contexto. E então chegou o momento da grande libertação que Deus usaria Moisés para esse momento. E então, depois de Faraó resistir 9 pragas, porque ele não queria deixar o povo sair, então Deus disse: vai ter a 10ª, mas essa 10ª vai ser muito mais poderosa e terrível do que as outras. Então, povo de Deus, matem um cordeiro puro, e coloquem do sangue sobre os batentes das portas dos israelitas, porque quando o anjo da morte passar para executar o juízo, aquela casa que estiver marcada pelo sangue, ela não sofrerá dano algum. Deus estabeleceu como uma celebração anual. E esse relato você pode
ler lá em Êxodo 12, nós não vamos investir esse tempo hoje assim. Alguns capítulos antes, um capítulo depois, você vai ter a história completa. E Deus estabeleceu esta celebração como anual para memorial. E foi durante um Pessach, que eu vou falar daqui a pouquinho, uma Páscoa judaica, que Jesus criou a ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala, né? Porque eu vos transmiti aquilo que recebi do Senhor, que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão e o partiu, e tendo dado graças, distribuiu aos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós. Comam dele em memória de mim. Semelhantemente, após haverem ceado, pegou o cálice e disse: este é o sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Tomem dele em memória de mim. Foi neste contexto de Pessach, de Páscoa, que Jesus instituiu a ceia do Senhor, da qual participaremos daqui a pouquinho. E isso nos deve levar a algumas coisas interessantes, né? E nós queremos entender porque o que acontece? Porque há algumas distorções que nós vemos. A Páscoa, né? Ou Easter em inglês, o Passover também é outro termo. O que significam esses termos? A Páscoa em si, no Brasil, o termo português, ele deriva de Pessach, que é o termo original lá no hebraico, na língua que Jesus falava. Porém, no inglês vocês veem essa palavra, é comum durante esse período. Lá nos Estados Unidos o pessoal, Happy Easter, Feliz Páscoa. E o que acontece? Só que essa palavra, ela remonta a uma deusa fenícia chamada Star. Ela nada tem a ver de cristã, ela tem a ver com paganismo, essa palavra. Então, Star é a que a Bíblia chama de Star mesmo. Em alguns lugares aparece como Astarte, em alguns lugares aparece como Astarote na Bíblia. E de maneira que não é a forma mais adequada de dizer, mas também na comunidade judaica, no inglês é Passover, que traz a ideia realmente do que significa no original. Porque Pessach significa passar sobre. Mas não é passar sobre atropelando tudo, é passar sobre, passando por cima, sem produzir nenhum dano, é poupar. Então, o que acontece? O significado da Páscoa, ele é redentor. O significado da Páscoa significa que mesmo diante do juízo de Deus, aqueles que são escolhidos, esse juízo passará por cima. É por isso que nós cremos que no arrebatamento da igreja, antes do estabelecimento do período de juízo na terra, Deus tirará a igreja antes dela passar pelo juízo. A igreja vai passar por tribulações, mas não pelo período denominado grande tribulação, que é um tempo de derramamento de juízo, porque nós estamos cobertos pela bênção do Pessach, pela bênção daquele que passa sem produzir dano, porque sobre cada um de nós está o sangue, não de um cordeiro animalzinho, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga para o teu irmão, o sangue de Cristo está sobre a tua vida. Amados, e isto não é pouca coisa, porque foi isso que deu o livramento para o povo de Israel ali no Egito. E nós, como cristãos, não podemos dissociar, desconectar e nem usar a simbologia deste mundo, porque senão nós vamos perdendo a eficiência da mensagem. E é por isso que hoje os judeus saúdam-se assim, né? Onde tem CH, leia um R aspirado. Hag Pesach semear. Ou seja, feliz feriado de Páscoa, no original. Mas quando alguém diz isso, ele está dizendo assim, olha, não se esqueça de que por causa do sangue do Cordeiro, vocês foram poupados. Amados, nunca se esqueça que por causa do sangue do Cordeiro, nós somos poupados. O anjo da morte pode estar aí, porém, nós ouvimos domingo aqui que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daquele que os teme e os livra, e este livramento, Deus não vai permitir que aquilo que é juízo, que aquilo que é malignidade deste mundo repouse sobre nós, mas passará sobre sem produzir dano nenhum. Você recebe isso? E independentemente de recebermos, amados, é assim que funciona.
E nós precisamos continuar crendo nesta verdade. Por isso, mantenha os símbolos. É só por alguma curiosidade, porque o foco será outro. Algumas distorções. Enquanto na celebração cristã, vamos aqui já colocar, era o cordeiro perfeito que era usado, judaico-cristã, né? Está lá nesses textos que vocês podem conferir. Sendo que o símbolo hoje é o coelho, né? O coelho, inclusive, era considerado em Levítico como um animal imundo. Interessante, né? Notar como a cultura do sistema do mundo distorce valores da realidade da palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado, porque isso aqui não quer dizer muito. Nós não estamos dizendo que é proibido comer chocolate hoje. Nós não estamos dizendo que é proibido dar um ovo de chocolate para alguém. Não ovo de Páscoa, porque ele não existe para nós cristãos. Mas nós estamos dizendo que nós não podemos perder os valores do reino. O cordeiro era assado e hoje o incentivo é em cima do bacalhau. O bacalhau, por ser um peixe sem escamas, era considerado pela lei levítica também, mosaica, né, um peixe imundo, porque não tinha escamas. Você percebe que há distorções e que nós, como cristãos, precisamos manter. Nós não seguimos isso ao pé da letra, claro, mas não podemos perder o valor de que o verdadeiro Pêssar, de que o verdadeira Páscoa significa passar sobre sem produzir dano, e foi isto que Jesus fez na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue para marcar cada um de nós, para todos aqueles que recebem a Ele como Senhor e Salvador. O pão asmo era outro utilizado, o matzá, né? Ele, hoje usa-se a colomba pascal, a polama pascal. O pão asmo não tinha fermento, o hametz não tinha fermento. Então o que acontecia? O símbolo do fermento é aquilo que cria volume, é aquilo que numa igreja muitas vezes é fofoca, que gera problema, desconforto para todo mundo. O pão asmo é uma boa oportunidade para nós hoje nos lembrarmos, e a gente utiliza dele aqui, né? Nos lembrarmos de que nós precisamos ser uma massa sem fermento no relacionamento, para que Deus possa continuar fazendo tudo o que Ele deseja, né? Outra coisa, era celebrado com ervas amargas. Porém, hoje é doce, é o chocolate. É claro que ninguém dispensa um bom chocolate, né? Mas, por outro lado, o foco não é o chocolate. Você pode comer chocolate o ano todo. Mas, nessa data, não se esqueça que o maior valor são os valores que realmente Deus tem para as nossas vidas, né? E essas são algumas distorções que acontecem na Páscoa comercial, né? E, na verdade, o que acontece? Precisamos estar atentos. Agora, na nova aliança, nós estamos no Novo Testamento, nós estamos debaixo do Novo Testamento do seu sangue. O texto que eu citei em 1 Coríntios 11. O que acontece? Estamos debaixo dessa aliança. Agora, eu gostaria de me fixar um pouco aqui no que Jesus instruiu durante o tempo que ele estava estabelecendo a ceia do Senhor. Foi durante uma Páscoa. Então, o que acontece? Vamos ver aqui. Jesus falou uma série de coisas. Tudo está naquele texto que eu li, você pode meditar. Primeiro, Jesus disse que ele sabia que era tempo dele passar desse mundo. Mas uma coisa é verdade, amados. Estava chegando o momento dele de finalizar a sua missão na terra. E saber disso não levou a Jesus a esfriar no propósito da sua vida na terra. E mesmo que nós tenhamos consciência, e devemos ter, nós somos limitados no tempo aqui na terra. Porém, isso não pode esfriar o nosso amor, a nossa paixão por Deus e pela sua obra, porque isso deve acontecer. Isso é Pêssar. Jesus estabeleceu isso lá. Ele está mostrando princípios que os discípulos deveriam seguir. Outra coisa que ele diz é tempo de amar os que estão no mundo. Não amar o mundo. 1 João 2:15 diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Esse sistema, as propostas do mundo que contrariam com a vontade de Deus, não é isso. Mas é amar o mundo, as pessoas que residem no mundo, né? E não o sistema mundial. Mas ele diz o seguinte, Jesus ele fala, e amou-os até o fim. Porque é melhor, por isso que Salomão fala que é melhor o fim das coisas do que o começo. Às vezes a gente começa bem, depois não aguenta mais e não vê a hora de acabar e às vezes nem consegue se ver livre daquilo. E não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que o amor precisa ter ação completa. Se você decidiu amar, ame até o fim.
Jesus, imagina se ele tivesse desistido. Se quando fosse lá diante de Pilatos, ele disse o seguinte: olha, quer saber de uma coisa? Estou negando todas essas coisas aqui, porque eu não preciso passar por isso. Jesus não precisava passar por isso. Ele passou por amor, e um amor até o fim. Ele falou: eu vou até o fim, porque senão aquele povo que eu amo na terra não terá redenção, eles se perderão eternamente. E eles precisam viver eternamente. E Jesus levou até o fim. Tenha a tua vida como uma missão completa, mano. Né? Ir até o fim na jornada terrena que Deus passou para você. Hoje é um dia especial por vários motivos. Nós temos aqui a celebração da Ceia do Senhor para nos lembrar desses princípios. É um dia especial porque estamos celebrando a Páscoa. É um dia especial porque estaremos fazendo oração de envio para um casal amado, né, que está conosco aqui, o pastor Joel e a pastora Zilá, que estão indo para Portugal em missão. É tempo de... É muito especial estarmos aqui. Mas a verdade é que nós precisamos completar isso. Completar. Domingo que vem teremos a oportunidade de também fazer a oração do envio de um outro grupo, né? Da Juventude Audaz que estará indo. E glória a Deus por isso, é ir. Mas eu chego lá daqui a pouquinho sobre isso. Mas cumpra a missão específica que Deus estabeleceu, é amar até o fim, né? No relacionamento conjugal, não é amar até que o casamento acabe pelo divórcio, coisa, não. É ir até o fim no casamento. Você, quantos anos tem de casado? Tem 10? Vá até o fim. Até que a morte separe ou que Jesus leve os dois no arrebatamento. Amém? Para os casados aqui. Eu já falei para a Marina, olha, você fica ligado aí. Não vai antes, não. Eu quero ir junto com você e também essa aliança não dá para fazer, né? Mas é o desejo, né? Então, vamos até o fim. Cada um aqui tem seu tempo de vida conjugal. A gente andou fazendo umas contas esses dias, é assustadora, mano. Eu vou fazer 46 anos de casado. Glória a Deus. Mas tá bom até aqui? Não, tem que ir até o fim. E tá bom, claro que está. Porém, o Senhor quer que a gente conclua toda a nossa trajetória nessa área. No relacionamento com o irmão, temos que ir até o fim. Ah, mas ele fez um negócio para mim que eu não gostei, então ele lá, eu aqui. Não, vá até o fim. Limpe o coração. Ajude ele a limpar o coração dele e vamos nos reatar, porque essa é a ação do Espírito. Porque senão não adianta celebrar o Pêssar, não adianta celebrar a ceia do Senhor, se os princípios de Deus não estiverem ativos em nós. Continuaremos, seremos uma igreja religiosa, e não é isso para isso que nós estamos aqui, amém? Nós queremos ser uma igreja, o corpo vivo de Jesus Cristo, que entende que relacionamento entre irmãos também é chave, porque onde há unidade o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, está escrito. Em outras palavras, é nunca desistir de amar. Diga para o teu irmão, nunca desista de amar. Eu não vou pedir para você falar isso, mas mesmo que eu seja meio chato, amado, não precisa falar, tá? Não desista de amar. Porque também ser chato é tudo uma questão de ponto de vista. Às vezes tem uma pessoa que é metódica e ele é taxado de chato. Mas aí, deixa para lá. É outra história para outro momento. Agora, é tempo também, amados, de consciência de que Deus depositou todas as coisas nas mãos de Jesus. Oh, amém, Deus depositou tudo nas mãos de Jesus. Sim, glória a Deus por isso. Mas Ele as repassou para nós. Ali na cruz, Ele diz, tetelestai, está consumado. Mas Ele preparou discípulos para continuar. E nós somos os continuadores dessa obra. Você já parou para pensar, mano? Nós temos o legado de Cristo para continuar a obra de Deus e a implantação do reino de Deus. Por isso que nós não podemos cultivar a crise existencial. Ela pode até chegar. Mas você tem que lembrar que em Cristo, Ele nos chamou para algo muito grande. Assim como Deus confiou tudo nas mãos de Jesus, Jesus, ao sair da terra e cumprir sua missão, depois de amar até o fim, Ele passou para a eternidade e repassou esse plano para nós. Dentre os quais eu destaco alguns, por exemplo, ser o sal da terra e luz do mundo. Amém? Nós precisamos produzir gosto nesse mundo. E não desgosto. Nosso país tem muitos evangélicos hoje.
mas nem sempre está produzindo gosto. Alguns casos está produzindo desgosto. E nós temos que ser sal, temos que dar sabor para esse mundo e não estar envolvidos com tantas coisas que nem convém agora citar, né? Mas que todo mundo está ciente disso. Então, é isso, ser sal e luz da terra. É, quando chegar num ambiente de trevas, clarear tudo. Não é evitar o ambiente de trevas, porque se nós somos chamados para ser luz, luz só faz efeito em lugar escuro. E é aí que nós precisamos estar, é pregar, né? E essa é uma das coisas que também Jesus delegou para nós, fazer discípulos, ser agentes de milagres. Ah, mas como é que é essa história de ser agente de milagre? Ora por alguém. A pessoa vem falando, olha, eu estou passando um problema de saúde aqui, o que eu posso fazer? Não é bom você consultar um médico, já que é problema, né, estomacal, né? Consulta um gastro lá, vai dar tudo certo. Não, isso pode ser feito, não é pecado nenhum. Mas tenha uma ferramenta e um poder tremendo que é o de Jesus que você pode aplicar ali naquele momento. Isso é ser agente. Se Deus vai querer fazer ou não, essa é questão com Ele. Mas vamos obedecer o que Jesus nos diz, né? Porque Ele faz coisas muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que opera em nós. Está lá em Efésios 3:20. Então, o que acontece? Quando nós pegamos esses princípios, fará diferença na nossa vida para a honra e glória do Senhor Jesus. Por isso que nós queremos, daqui a pouco, dizer um Hag Pesach Sameach, ou seja, feliz festa de Páscoa para vocês. Amém? Depois nós vamos treinar um pouquinho, né? Só para... Uma coisa eu garanto, se não sair certo, a garganta vai sair limpinha, né? Glória a Deus. Outra coisa, amados. Deus, Ele quer algo do povo dele e das nossas vidas. Porque num dado momento, lá no versículo 4, a Bíblia diz assim, e Jesus se levantou da ceia. A ceia não é para ficar sentada permanentemente. A ceia não é para ficar curtindo ela durante um mês, para depois chegar no próximo mês e passar de novo. Não, entre uma e outra, e mensal, é por convenção, não tem biblicamente falando que tem que ser mensal. Podia ser todas as vezes que nós nos reunimos em nome de Jesus, está escrito inclusive. Mas isso é outra história. Agora, o que acontece, amados? O que acontece é que há uma necessidade. O que você vai fazer depois? O que eu vou fazer depois que levantarmos da ceia? Alguns vão continuar prostrados. Prostrados em seus problemas. Talvez alguns já estejam com a cabeça amanhã nos problemas que têm para resolver. Não fique prostrado. Ah, mas eu tenho estado num quadro depressivo. Nós entendemos a depressão clínica, que precisa muitas vezes de um suporte. Entendemos perfeitamente. Mas às vezes nós vamos ter que fazer uma terapia com o próprio Jesus mesmo. O que acontece? Eu tenho visto do começo da igreja para cá, o gabinete pastoral era meio que terapêutico. Hoje não se procura quase pastor para falar, procura dizer assim, o senhor conhece um psiquiatra bom para me indicar? Amados, aqui, ó, está um poder chamado poder da ressurreição. Paulo fala que aquele mesmo poder que atuou para ressuscitar Jesus, ele opera em nós, no novo nascimento, está lá em Romanos 6,4. Este poder, não é que nós não possamos usar os recursos que a medicina nos oferece, mas nós temos um Deus. Nós não gostamos muito de Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, dentro do contexto que ele estava falando, vos serão acrescentadas. Então, podemos buscar a Deus em primeiro lugar. E devemos buscar a Deus em primeiro lugar. Tomar uma iniciativa. Jesus levantou da ceia, já que ninguém se tocou, ele tomou a iniciativa. Amados, não espere a ação de alguém. Haja você, em fé. Não por revanche, não para qualquer outro tipo de sentimento esquisito. Em primeiro lugar, ele tirou a roupa de cima. Ele usava uma túnica. Era comum usar um calção grande,
né? Uma bermuda, equivalente a uma bermuda. Então, ele tirou, amarrou a toalha na cinta e na cintura, né? E aí, então, o que ele fez? Começou a lavar os pés dos discípulos. Para Jesus, não. Mas para nós, o tirar a vestimenta significa deixar o ego de lado. Jesus não tinha ego exaltado, Jesus era perfeito. Mas às vezes a gente tem. Se tiver que chegar para um irmão, pedir perdão para ele, de uma atitude que fez, não pede, não dá, isso é muito para mim. Amados, se não tirar a roupa de cima, fica difícil ele crescer e nós diminuirmos. Na verdade, a gente deve diminuir diante de Deus. Se eu sei o que devo fazer, e Jesus fala isso nesse texto, se sabeis destas coisas, agora vocês são felizes se fizerem. Então, essa manhã, o Senhor tem restauração para as nossas vidas também. Não vamos deixar nada, nós estamos no ano aqui do voando mais alto. E para voar mais alto, amado, com peso, se a aeronave estiver muito pesada, ela não atinge, ela nem decola. Então, nós precisamos soltar peso. Peso, às vezes, de coisinhas pequenas que ficaram no relacionamento. Jesus tirou. Jesus, volto a enfatizar, ele era perfeito. Mas para nós significa tirar o ego. Porque numa festa é normal se trajar bem. Ele tirou aquele traje festivo. Não era um traje adequado para uma festa de Pêssar. Mas era um traje adequado para atender à vontade de Deus naquele momento. Dando o exemplo. Então, às vezes, nós precisamos tirar o nosso traje, aquilo que está impedindo que a gente venha agir, né, em favor das pessoas, né, tomar uma iniciativa. Era um traje inadequado, né, a tirar. Porém, Deus foi louvado e ensinou. E outra coisa, servir. O símbolo maior aqui ligado a essa questão de lavar os pés é servir, porque era comum as pessoas lavarem os pés dos convidados quando chegavam. Quem deveria ter feito essa tarefa eram os discípulos. Lavar os pés de Jesus, lavar os pés uns dos outros. Mas ninguém se tocou. Você percebe? Às vezes, e Jesus aqui dá esse caso, e ele fala, olha, eu fiz isso para servir como exemplo. Vocês entenderam? Que é exatamente para todos nós podermos fazer. Para todos nós. A gente não precisa andar com uma bacia, toalha, sabão, né? E para poder... Não, mas simbolicamente nós podemos fazer isso. A cada dia, quando eu chego para o meu irmão, peço perdão, ou me arrependo de uma atitude, quantas vezes, às vezes, a gente fala uma palavra que sabia que tinha que ficar calado e não fica, e cria um estrago. Está aí uma oportunidade de lavar os pés dos irmãos, é servir. Jesus, sendo mestre, serviu. E o nosso caso, como líderes, como crentes, como quem quer que seja, precisamos seguir esse exemplo. Portanto, essa tarefa é servir. Isso você vê lá em 1 Timóteo, nem vamos ler agora, 1 Timóteo 5,10, que fala, o contexto era referente ao apoio para as viúvas da época. Ela era considerada o seguinte, aquela que deveria receber apoio, né, ajuda para poder subsistir, aquela que também tivesse lavado os pés dos santos. O que significa isso? Ter servido as pessoas com boas obras. O texto explica, né? E tudo isso faz parte. Tudo isso Jesus está ensinando neste momento da instituição da ceia. Portanto, o que nós estamos falando não é diferente do Pêssar, não é diferente da ceia do Senhor, são atitudes práticas da cultura cristã que nós devemos desenvolver no nosso dia a dia para que nós possamos vivenciar uma experiência como igreja muito mais ampla. Outra coisa que Jesus fez foi orientar o discípulo a acatar o plano até que consigam compreender. É verdade, amados, que nós temos que discernir, temos que questionar. Mas não Deus. Às vezes Deus está falando, mostrando algumas coisas, dando direções e nós estamos questionando Deus. Não questione Deus nem a sua palavra. Jesus está falando, olha, o que eu faço agora, vocês vão entender depois. Muitos de nós, às vezes, nos engasgamos nessa trajetória. Às vezes a gente está passando um momento que não está dando para entender e a gente fala, não, Deus resolveu aplicar juízo em mim. Não porque você está coberto pelo sangue,
O que Deus está fazendo é te dando uma oportunidade de você acatar, porque daqui a pouco você vai entender. Quantos já passaram por uma situação, mas continuaram firmes na fé e depois entenderam exatamente por que Deus conduziu daquela forma? Pode dizer isso, não é verdade? Então, o que acontece? Esse contexto é o contexto que é importante, por isso nós precisamos orientar, né, e praticar isso. Resistir à oposição para manter o propósito. O que Pedro falou? Nunca o Senhor vai lavar os meus pés. O que Jesus fez? Para aí. Se eu nunca te lavar, você não tem parte comigo nesse ministério. Acabou. É simples assim. E aqui que Pedro falou? Todo mundo sabe. Então lava o corpo inteiro. Começa da cabeça, vai até os pés. Jesus, de novo, como mestre, dizendo, não, quem já se lavou está limpo, e vocês estão limpos pela palavra, nem todos, porque o Judas estava lá, o traíra estava lá na mesa, no lugar de honra. O que acontece? Jesus estava dando a oportunidade para Pedro voltar ao equilíbrio. E Deus quer que nós sejamos crentes, homens e mulheres de Deus, equilibrados. Ousados, sim, mas equilibrados. Porque se Jesus quer que a gente apenas deixe lavar os pés, é os pés que Ele quer lavar. Não é o corpo todo, percebe? Então, às vezes a gente tem alguns conceitos de mais, mas será que não está faltando equilíbrio? Como eu volto a dizer, equilíbrio não é falta de ousadia, não é falta de fogo do Espírito para fazer tudo aquilo que Deus tem para fazer. Não, é equilíbrio, é ponderar as coisas para que... E Jesus está ensinando tudo isso num momento como esse. Na instituição, na primeira ceia do Senhor, Ele ainda de corpo presente. E nós teremos essa oportunidade, como a Bíblia nos relata, de termos lá nas bodas do Cordeiro, Ele estará celebrando o próprio Cordeiro. Né? Então garanta aí, fique firme na tua salvação, para que nós possamos chegar juntos nesse momento. Mas ele resistiu à oposição para manter o propósito. Pedro não teve iniciativa, mas se opôs. Já perceberam isso? Às vezes você tem um projeto que Deus passou para você, ninguém tem aquela iniciativa. Não só o que Deus mandou você fazer, em várias outras áreas também, mas o nosso foco hoje de manhã. Ninguém tem a iniciativa, mas quando você começa, mas está vendo? Mas não vai adiantar. Não é assim que vai funcionar. Eu acho que você não devia fazer. Então, o que acontece, amado? Nós temos que resistir. Porque, às vezes, as pessoas estarão resistindo, não têm iniciativa, mas têm críticas pejorativas a fazer em relação àquilo que Deus tem. Nós estamos no ano mais alto. E Deus nos deu uma palavra também de que as portas estão abertas. Então é entrar por ela. Aquilo que Deus tem mostrado com clareza para você, amado, vá em frente. Né? Porque Ele estará garantindo a tua vitória em Cristo Jesus. E Jesus insistiu lavar os pés de Pedro, por quê, amado? Porque era necessário ser limpo por Cristo para poder seguir à frente. Então, tudo isso nos leva a ver que Jesus tinha um plano tremendo e que não só Ele estabeleceu valores maiores do cristianismo, tal como a redenção pelo sangue, não há remissão de pecados sem sangue derramado. Está escrito na Bíblia, por isso Jesus entregou a si mesmo derramando seu sangue. Mas Ele ensinou outros princípios que também são importantes a gente levar na nossa vida cristã. E Ele ensinou, logicamente, nessa atitude, que exageros, extremismos não funcionam. Não funcionam. Nós vivemos na geração digital. E é normal. Eu peguei a geração analógica, mas eu descobri uma coisa, mano. Eu ainda não ministrei sobre isso aqui. Mas tem muitas coisas na vida que tem que ser analógico. Tem que ser gradual. Porque o digital, ele muda de estado imediato. Ou é tudo ou é nada. É o Pedro. Não quero que lava nada. Não, lava tudo. E a vida cristã não é assim. Ela é analógica. Você muitas vezes vai ter que saber como lidar com as pessoas para poder fazer aquilo que Deus tem.
Portanto, amados, é tempo de fazer a vontade de Deus para depois recolocar o traje festivo. Jesus primeiro tirou, serviu e aí ele voltou. O texto mostra, ele voltou com o traje normal e continuou a celebração. E às vezes nós não queremos tirar o traje, deixamos os outros de fora, mas ali naquele momento estava todo mundo pronto para participar da celebração, não só prontos por fora, mas prontos por dentro. É tempo de fazer, amados, valer a pena para Jesus a nossa Páscoa. Por quê? Com os valores corretos, nós viveremos aquilo que Ele tem por nós. É tempo de celebrar Jesus, porque Ele morreu, mas Ele vive e ressuscitou. Esses são os 3 tempos. Morreu, ressuscitou e Ele voltará. E é isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 11. E eu quero fazer, antes de nós celebrarmos a ceia do Senhor, propriamente dita aqui, nós queremos fazer um ato profético. Uma oportunidade de nós lavarmos os pés dos nossos irmãos. Espera aí, como é que vai ser isso? Não, nós vamos fazer simbólico. Nós vamos pegar um lenço de papel e talvez tenha alguma área que precisa acertar. Acerte. Talvez não tenha área para acertar, mas você está dizendo o seguinte: eu quero te servir. Isso não dá o direito do outro abusar também, né? Ah, quer me servir? Então eu vou trazer todos meus boletos que estão atrasados, vou trazer tudo isso, não é isso. Vamos ser simples como pombos, mas prudentes como as serpentes, né? Mas é isso, é esse momento especial, debaixo desta unção de Pêssar. Debaixo desta unção, do poder de Deus que passa sobre nós, não para produzir dano, mas para preservar, é que nós faremos isso. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Pai, nós estamos aqui, Pai. Todos somos iguais aqui perante Ti, Pai. Essa palavra não é da minha parte para os meus irmãos. Esta palavra é da parte de Deus para todos nós, Pai. E todos nós precisamos, Pai, pensar nessas coisas, Pai. Porque sabemos que o Senhor é todo poderoso, Pai. O Senhor derramou um dia seu sangue preciosíssimo. Sangue puro de um Deus encarnado. Tudo por amor. E por um nível de amor que foi até o fim, e é por Ele ter ido até o fim, é que nós podemos estar aqui hoje nesta manhã, celebrando e dizendo que Jesus vive, que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou, e Ele voltará, e Ele fará a diferença todos os dias nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor. Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a tirar agora, Pai, a veste de cima, a tirar a nossa túnica, Pai, para podermos, Pai, alinhar contigo o plano perfeito de Deus. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em o nome de Jesus.